Você já percebeu como em alguns contextos corporativos sempre existe aquela pessoa que parece carregar tudo nas costas? É quem resolve, quem apaga o incêndio, assume mais uma entrega, mais um prazo e pouco a pouco isso vai começar a cobrar um preço na vida dela? Eu sou Irene Palma, sou especialista em desenvolvimento humano e hoje eu vim aqui conversar com você sobre esse lugar, o de dar conta de tudo. O que ele te oferece e o que te custa e como você pode começar a construir limites mais saudáveis sem deixar de ser menos responsável ou menos comprometida. E vamos ser bem sinceras. Muitas pessoas aprenderam que ser uma boa profissional, um bom profissional, é aguentar tudo. É responder mensagem a qualquer hora, emendar uma reunião atrás da outra, aceitar mais demandas, mesmo quando a agenda já está lotada. Tudo isso foi ganhando cara de comprometimento, de entrega, de ser aquela ponta firme. Só que na prática, quem vive assim sabe. Chega aquele momento em que o corpo, a mente, a vida fica completamente sobrecarregada. Você tem vida fora do seu trabalho e vão aparecendo sinais. E você vai perceber como se você já não estivesse mais funcionando no mesmo ritmo de antes. Não é só um cansaço no dia a dia, é uma sensação de peso que se repete, que vai se acumulando. Talvez você sentiu agora que o que eu estou trazendo aqui ressoa com a sua realidade. E eu quero te convidar, inclusive, a observar alguns comportamentos e verificar se você se reconhece de fato neles. Não é um teste, muito menos um julgamento. É só uma forma de colocar luz em comportamentos ou atitudes que muitas vezes acontecem no automático. Está tudo bem. O meu papel é te ajudar nisso. Então eu quero que você reflita e veja se esses itens que eu vou compartilhar ressoa com a sua realidade. Você é aquela pessoa para quem sempre alguém pede ajuda. Quando tem um incêndio acontecendo, tem alguma coisa errada, a pessoa corre até você? Isso pode até ser, sim, sinal de confiança. Se a pessoa recorre até você, é porque ela confia em você, ela percebe a sua competência. Mas quando esse cenário se repete o tempo inteiro, é como se, sem perceber, você virasse um endereço fixo de qualquer problema. Isso vai somando peso. Um outro ponto é aquela situação em que você costuma dizer: deixa que eu faço, antes mesmo de checar se realmente você tem espaço. É a sua realidade? Já aconteceu isso com você? Essa frase costuma vir muito rápido. É natural que isso aconteça, quase como um reflexo, porque ela nasce da vontade de ajudar, de garantir que as coisas andem, de evitar conflitos. Só que quando você não se pergunta, isso cabe em mim agora? A conta emocional ela vai sendo paga lá na frente, no seu cansaço, na irritação, na sensação de estar sempre no limite. Então esse é um sinal de alerta. Observe se isso ocorre com você. Um terceiro ponto é saber se você se sente culpada quando você, porventura, fala um não. Isso é como se você se sentisse, naquele momento, em estar decepcionando alguma pessoa. A culpa aqui é um ponto importante de observação. Em vez de usar para você se punir, você pode começar a se perguntar: de onde veio a ideia de que eu preciso estar sempre disponível para ser uma boa pessoa ou uma boa profissional ou um bom profissional? Quem me ensinou a dizer que ser egoísta é sinal de fraqueza? De onde veio essa crença? Onde você ouviu? Para um pouquinho, observa. De repente, olha para trás dos seus modelos parentais, em outros trabalhos que você já realizou, na sua fase de adolescência, no colégio, enfim, nos trabalhos que você tinha que entregar na faculdade e que talvez naquele grupo que você tinha que estar liderando, por exemplo, por ter um lado tão proativo, tinha a tendência de sempre trazer para você, porque de repente o não se colocar, o não fazer, o não assumir, estava de repente ali levando para esse lugar. E muitas vezes, um outro ponto aqui que eu quero trazer é: se você leva, esse é muito recorrente, eu vejo muito nos meus atendimentos e também eu já vivi esse processo, é natural, mas nós não podemos normalizar.
Você costuma levar as preocupações do seu trabalho para sua casa, para sua cama, para o seu final de semana? Você chega em casa, você se joga no sofá, na cama, interage com a família, mas a sua cabeça continua em outro lugar, revisando conversa, antecipando problemas, refazendo tarefas mentalmente. Isso é um sinal claro de que o modo de alerta, ele não foi desligado. Você saiu do trabalho, mas o trabalho não saiu de você. Se você se vê nesse lugar, isso não é sinal de fraqueza, eu volto a repetir, de desorganização ou de insuficiência. Na maioria das vezes, nós estamos falando com aquelas pessoas que elas são tão comprometidas, tão intensas com o senso de responsabilidade, que é muito forte. E aí o que acontece é que esse mesmo recurso, que em muitos momentos foi a força, ela pode começar a virar sobrecarga quando você não percebe os seus próprios limites. Não compartilha o que está sendo pesado e não inclui na conta do ser cuidado. Então, mais do que se ouvir, né, ou mais do que você olhar para uma descrição, eu quero que você se ouça, se olhe, se observe. Eu quero que você vá para um lugar de curiosidade e ao mesmo tempo que você comece a fazer uma metacognição, se questionar, se pergunte em qual desses pontos você mais se reconhece hoje. O que isso está te mostrando sobre como você precisa se relacionar com seu trabalho e com você mesma? Esse é um ponto que a gente precisa sempre se questionar. Porque quando alguém ocupa esse lugar de ser a pessoa que resolve tudo, não é só a agenda que fica cheia. Tem um momento interno acontecendo o tempo todo. A carga da responsabilidade começa a se concentrar. E aí o que vai acontecer? A cabeça, ela não desliga. Eu costumo dizer que a nossa CPU mental, ela fica sobrecarregada. E quando a nossa CPU, o computador, ela está cheia de informações, o que acontece? Dá um bug. E é o que ocorre com a nossa mente. Então você passa a viver num estado de alerta constante, pensando no que falta, no que pode dar errado, no que ainda precisa ser feito. Isso pode acontecer e aparecer como pensamentos acelerados, dificuldade de descansar, mas é um descanso verdadeiro. A irritação, ela vai bater a porta e com muita frequência. Aquela sensação de que você vai de repente parar, né? Isso pode te desmoronar. Então, parar, se permitir parar nesse contexto é quase que invisível, é quase que nulo no modo em que está vivendo neste momento. Então é importante dizer que isso não acontece, claro, de um dia para o outro. Isso vai acontecendo aos poucos, nos pequenos sims que você dá, sem se perguntar se realmente você pode. Nas vezes em que você escolhe segurar tudo sozinha, porque parece ser mais rápido, mais seguro, mais garantido. Por isso, minha querida, meu querido que esteja aqui nesse momento ouvindo, assistindo esse vídeo, estabelecer limites e aprender a dividir responsabilidades não é de forma nenhuma falta de compromisso. É uma forma de cuidado e de inteligência. Quando você compartilha o que vem carregando sozinho, você reduz o peso que estava aqui, nas suas costas. Você passa a dar espaço para outras pessoas participar e crescerem juntamente com você. Você deixa de depender apenas da sua capacidade de aguentar para que as coisas funcionem. Então você tira esse fardo, libera a sua mochila emocional e, consequentemente, o seu corpo físico. Possivelmente, a questão não seja porque eu não dou conta de tudo, mas porque eu aprendi que eu precisava dar conta de tudo. Só de se permitir fazer essa pergunta, você já começa a abrir um espaço diferente aí dentro de você. Um espaço onde você pode incluir na equação e não só o que você entrega. Então, eu quero que você agora, que já conseguiu observar um pouquinho sobre esse contexto, levar você para um momento de reflexão.
Porque deliberar, pensar é importante, refletir é importante, mas trazer para a nossa prática, pensar e a partir disso encontrar um caminho de maneira que você consiga chegar na solução. Então eu quero que nesse momento você pense na sua rotina, dos seus últimos meses. E se você puder, traga cenas específicas, não apenas sensações gerais. Então, volte, aí na sua mente, quais foram os momentos que você sabia internamente que não tinha mais espaço, mas mesmo assim você disse sim. Quantas vezes você assumiu algo que até poderia ter sido compartilhado com outras pessoas? Em que situações você levou o trabalho para casa, para a cama, para o seu final de semana? E isso te impediu de descansar de verdade. Essas respostas, ela começam a desenhar um mapa dos seus limites. Não é sobre deixar de entregar, nem sobre fazer menos por fazer menos. É sobre entender que existe um ponto em que o custo emocional vai ficar alto demais e quando esse ponto é atravessado, muitas vezes o corpo, a mente, elas vão inevitavelmente reagir. Isso vai aparecer naquela canseira que não melhora só com uma noite de sono. A irritação, ela vai se tornando cada vez mais recorrente e ela vai se tornando algo assim, ela vai aparecendo nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes. A perda de motivação como se nada mais fizesse tanto sentido na sua vida. Dificuldade de sentir prazer mesmo em coisas que antes te faziam bem. Olhar para isso de maneira nenhuma é fraqueza, é honestidade interna. Então, ao invés de só pensar, eu estou cansada, tenta nomear onde exatamente esse padrão de dar conta de tudo está custando demais para você hoje. O preço que você está pagando caro por isso hoje. E o seu corpo? Pergunte, e o meu corpo? E no meu sono? Nas minhas relações, no meu humor? Percebe? Quanto mais concreto ou concreta você consegue ser, mais claro vai ficando o caminho para a mudança. E essa clareza é o primeiro passo para começar a se tratar com mais gentileza em todo esse processo. Então, eu quero que você, nesse momento, a partir de agora, que você não apenas saia com aquela sensação de que realmente tá tudo pesado. Eu quero que você, neste momento, possa dar um passo a mais. Então eu quero te convidar a transformar essa percepção em um cuidado um pouco mais concreto no seu dia a dia. Eu acredito que o seu primeiro movimento não seja mudar tudo, mas escolher um ponto da sua rotina para observar com mais atenção. Então eu quero que você encontre um horário em que sempre você está passando do limite, sabe? É o processo de autoobservação mesmo. É uma análise diária, dia após dia. Então, quando algo acontece, quando alguém te pede alguma coisa, você sempre aceita mesmo cansada? Ou você percebe que de repente em uma situação em que você sinta que está se abandonando para dar conta de tudo. Então eu quero que você comece a olhar para esse lugar. Eu estou indo além disso? Como que está esse contexto neste momento, no dia de hoje que seja? É um passo de cada vez, é um passinho por vez. Então só o fato de você dar essa pausa e refletir sobre isso, trazer essa consciência, já muda a forma como você vai se colocar nas próximas vezes. Você não está mais só reagindo. Você começa a perceber que tem escolhas ali. E se você sentir que faz sentido organizar melhor tudo isso que está vivendo, eu deixei aqui na descrição um material. Eu gosto sempre de trazer alguma coisa prática, porque é entender, olhar sobre a ótica de onde eu posso mudar essa situação, mas qual a ferramenta eu posso utilizar que me ajude. Então eu preparei um material que vai te trazer o norte, onde você vai dar essas pausas, onde você vai refletir a respeito. O link está aqui abaixo na descrição, então eu quero que você aplique essas orientações. Ele foi pensado justamente para te acompanhar nesse processo, de uma maneira estruturada, mas respeitando, claro, o seu ritmo. Então você pode acessar ele quando você quiser, no seu tempo.
É só você acessar o link. E para finalizar a nossa conversa, eu quero que você saiba de algo que é muito importante. Você não precisa carregar tudo sozinho para provar o seu valor. A sua potência não está em aguentar o impossível, de forma nenhuma. Está em conseguir cuidar de você enquanto carrega, enquanto contribui e enquanto você se relaciona com o que você faz. Olha para isso, pensa nisso e busque a partir de hoje a dar essa pausa e ressignificar esse processo que você talvez venha tendo há bastante tempo, porque existe uma causa por trás disso. E essa causa ela precisa ter um olhar com muita amorosidade e de pouquinho em pouquinho fazendo as devidas transformações. Um grande abraço e espero você no nosso próximo vídeo.